CPI do pedágio volta a ser tema de debate na Assembleia Legislativa do Paraná. Governo do Estado determina corte de até 25% nos gastos com a máquina administrativa. Tribunal de Contas bloqueia verba para as obras na Arena da Baixada. Está no ar o Wikinews deste domingo, 14 de julho de 2013. Boa tarde para você. Boa tarde. Deputados estaduais decidem instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os contratos de concessão das rodovias do Anel de Integração. A CPI vai ao encontro do clamor da população nas ruas. Primeiro foram os caminhoneiros, depois a população em geral. O movimento SOS Paraná, por exemplo, encampou a luta e está com uma petição contra o pedágio na internet. Mais de 400 assinaturas já foram coletadas. Depois de muita polêmica de uma comissão de investigação e CPI sem resultados para reduzir o preço dos pedágios no Paraná, vai ser instalada nova CPI. O deputado Nelson Luersen provou que a retirada da assinatura do deputado licenciado Luiz Eduardo Sheida é irregular. Sendo assim, ele tem 18 assinaturas e a CPI, obrigatoriamente, tem que ser instalada. O presidente da Assembleia entendeu que o regimento interno obriga a abertura da CPI. Minha preocupação é o seguinte: na hora que você instala uma CPI, você desperta na população um grande resultado. E por isso que eu, antes de anunciar que nós instalaríamos a CPI, eu tive uma longa conversa com os líderes dos partidos para nós conduzirmos essa CPI de forma responsável para não frustrar a opinião pública. E por falar em pedágio, esta semana o governo do estado anunciou corte dos gastos em todas as secretarias. A intenção é reduzir em até 25% os custos da máquina administrativa. A expectativa é de que a economia seja de no mínimo 200 milhões de reais. A receita que estava inicialmente prevista no início do ano não vai ser alcançada. Por quê? Porque a economia brasileira, que tinha uma previsão de crescer 4%, vai crescer um pouco mais de 1%. Isso, evidentemente, reflete na arrecadação dos estados. Quando o governo federal também faz desonerações de determinados produtos, no sentido de aumentar o consumo, mas isso também diminui a receita. O Estado, em relação à expectativa que ele tinha de receita, ele perdeu quase 1 bilhão, ou vai perder esse ano quase 1 bilhão. Então nós temos que ajustar a despesa a isto. Isso já vem sendo feito vagarosamente, mas agora nós estamos no meio do ano, nós temos que ver que no final deste ano nós teremos gastos muito pesados, principalmente porque se pagam 2 folhas de pagamento, né, e cada folha de pagamento representa quase a metade de uma arrecadação mensal. Então são 2 folhas, que é o salário normal e o 13º. Então o Estado tem que se preparar para fechar as contas no final do ano. Devem ser reduzidos os gastos com energia, telefonia, viagens, material de consumo e serviços terceirizados. Áreas administrativas estão proibidas de fazer horas extras. Em Curitiba, não é difícil encontrar imóveis abandonados ou construções não terminadas. Os locais servem muitas vezes como depósito de lixo. Isso quando não acomodam usuários de drogas e moradores de rua. Caminhando por alguns bairros da capital paranaense, ainda é possível encontrar locais abandonados. Terrenos que muitas vezes não estão nem ao menos protegidos por tapumes. Os chamados mocós muitas vezes acabam sendo refúgio, mesmo que de forma temporária, de moradores de rua ou usuários de drogas. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Urbanismo revelou que existem hoje em Curitiba 130 terrenos e construções abandonadas. Um pouco mais da metade desses espaços fica nos bairros das regiões central e sul da cidade.
41% dos locais são terrenos, enquanto 27% são construções desocupadas ou em ruínas. A maior parte dos espaços corresponde à massa falida de empresas ou estão envolvidos em processo de herança. Mas alguns proprietários também aguardam a valorização do imóvel. Edifício abandonado ou um terreno vazio é um lugar propício para desocupados e marginais, né? Então cria problema para o proprietário e para o bairro. E o proprietário desse terreno abandonado ou desse edifício mal cuidado vai valorizar mais se ele investir no edifício ou se ele vender e isso passar a ter um valor agregado, quer para ele morar, quer para ele vender. Uma lei do município prevê a retirada do desconto do IPTU e uma multa de R$ 610 aos donos dos locais que não mantiverem a área limpa e fechada. No caso das construções, a pena varia de R$ 100 a R$ 5 mil. A fiscalização da prefeitura deixa a desejar e prejudica o desenvolvimento e a segurança das regiões que concentram a maioria dos terrenos baldios. A cidade não pode se dar o luxo de que alguns poucos deixem valorizar seus terrenos. E às vezes é um equívoco, fica tão caro ele cuidar desse terreno que é melhor ele vender e usar e usufruir dos recursos que essa venda ou essa ocupação possa dar. O grande problema é que falta fiscalização dos organismos públicos municipais. Não há aplicação de multas que, em média, seriam de R$ 610 por dia. Daqui a pouco, Tribunal de Contas do Estado bloqueia verba para o Clube Atlético Paranaense. O Tribunal de Contas do Paraná bloqueou a liberação de 26 milhões de reais para o Clube Atlético Paranaense. O recurso que seria usado para obras na Arena da Baixada é do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O motivo do bloqueio? O Tribunal de Contas não teve acesso aos documentos do Atlético sobre os verdadeiros custos da obra. Esta é a apresentação do 6º relatório das obras de mobilidade para a Copa do Mundo e o primeiro das reformas da Baixada. As obras públicas de Curitiba para os Jogos da Copa vão custar R$ 435 milhões e 800 mil reais, mais 184 milhões e 600 mil reais para as obras da Baixada. Das obras públicas, são 10 delas com 21 trechos. 6 não foram ainda licitadas e apenas um trecho foi concluído, em frente à pedreira Paulo Liminski, na Ópera de Arame. Quanto às obras da Baixada, o Tribunal de Contas não conseguiu muitas informações. Não sabe exatamente qual é o projeto que está sendo executado, o quanto da obra já foi realizada e recomenda que o Estado não repasse a terceira parcela de 26 milhões enquanto não tiver essas informações do clube. O coordenador-geral do Tribunal de Contas do Paraná, Luiz Bernardo Dias Costa, lamentou a falta de informações dos governos estadual e municipal e do Atlético e alertou: se não houver esclarecimento sobre os gastos e serviços executados, o BNDES deverá reter os parcelamentos das verbas para a Copa. Nós encaminhamos o expediente ao BNDES, o tribunal fez a solicitação com cópia ao Tribunal de Contas da União em 28 de maio de 2013. Nós encaminhamos por AR, já recebemos o AR, mas ainda não recebemos nenhum posicionamento oficial do BNDES. Agora, o BNDES só irá repassar outras parcelas, obedecendo então o encaminhamento ao Tribunal de Contas do projeto executivo, para que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná possa fazer análise do projeto executivo e, caso não encontre nenhuma irregularidade, aí sim será repassado. A arquiteta Denise Gomel, que participa da Comissão de Fiscalização da Copa, tentou levantar os gastos e obras do Atlético. Não conseguiu nem os projetos, onde gastou, e o percentual dos serviços executados. E se a gente não consegue saber qual é o percentual com precisão, fica muito difícil saber o quanto ainda falta e se há prazo suficiente para isso. A gente visitou as obras da Arena, elas estão em andamento, num ritmo acelerado. Entretanto, não há como se dizer realmente, fazer uma previsão nesse sentido.
O engenheiro civil Paulo Borsari, analista de controle do Tribunal de Contas, disse que é normal a engenharia mudar de planos de construção e cálculos, desde que sejam exatos e com informações técnicas e as aplicações convincentes do dinheiro público. Mas isso não está acontecendo em Curitiba. O importante é que o estágio esteja pronto. Não adianta a gente ter as obras sem o estágio. Então, eu acredito que as condições que Curitiba tem hoje, se o estádio tiver condições de receber os jogos, essas obras poderão ainda se estender ao longo do período da Copa, porém, aí já caracterizando um prejuízo à administração, porque tem a questão dos financiamentos, né, que aí já deixa de atender todo esse esforço que está sendo realizado tanto pelo município como pelo Estado para que essas obras estejam prontas antes do evento. O Clube Atlético Paranaense não vai se pronunciar sobre o assunto. A CPI dos bancos deverá se tornar realidade. É que o deputado federal Ricardo Arruda, do PSC, conseguiu as assinaturas necessárias para encaminhar o pedido de investigação do sistema financeiro e das altas taxas de juros praticadas pelos bancos. Eu entrei ainda como projeto de resolução, porque CPI só podem correr 5 ao mesmo tempo e já estão correndo na Câmara, as CPIs. Então, eu teria que entrar numa fila, poderia demorar muito. A resolução ela pode interromper, ela pode ter uma medida de caráter de urgência e ser votada com urgência. Depende do presidente da Câmara, que nós vamos agora tentar forçar ele para votar em plenário essa medida. Eu não sou contra banco, não. Eu trabalhei uma boa parte da minha vida em banco e eu vim do mercado financeiro. É que chegou um ponto, principalmente o cheque especial, é uma taxa abusiva. Como é que hoje a população vai pagar? E já não é bem remunerada a maioria. Vai pagar 27% de imposto de renda, mais 10% de juro no cheque, não tem condições, está errado. Tem que diminuir para 3,5%. Acho que seria uma taxa muito boa. Já daqui a pouco vão cobrar até o ar que a gente respira dentro do banco. Tá ficando, tem que dar uma freada nisso aqui, porque eu como cidadão também, eu fico indignado. Então eu tento fazer no meu mandato, o que eu fico indignado, eu tento levar para lá e discutir e tentar melhorar a situação do povo, que eu também faço parte do povo. A greve geral paralisou parte dos serviços no Paraná. As principais rodovias do estado ficaram bloqueadas. Metalúrgicos, carteiros, petroleiros, coletores de lixo, caminhoneiros e muitos outros profissionais aderiram à greve geral convocada pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Na região metropolitana de Curitiba, os metalúrgicos protestaram às margens da BR-376 e da 277 em São José dos Pinhais, na cidade industrial e na rodovia do Xisto, em Araucária. Um dos bloqueios foi no viaduto do Contorno Sul, que liga a BR-277 a 116. Centenas de funcionários de 7 fábricas dos setores têxtil e metalúrgico se concentraram no trecho. O trânsito ficou complicado. Muitos motoristas tentaram escapar do congestionamento, cortando o caminho pelo canteiro da pista e até mesmo andando de marcha ré. Complicado, mas tem que respeitar, né? Eles estão no direito deles. Não sei se fechar a BR é direito deles ou reclamar na frente da empresa, mas estamos parados por causa deles. Rodei 560 quilômetros para chegar aqui e perder a viagem com o paciente e agora não consigo nem ir embora, né? Os manifestantes decidiram liberar a passagem dos carros que transportavam pessoas doentes e das ambulâncias com pacientes. O protesto foi pacífico. Pacífica, um exemplo para todo o país, porque não é quebrando nada que a gente vai conseguir alguma coisa. A gente acredita, sim, no movimento pacífico, ordeiro, respeitando as pessoas doentes aqui que foi liberado para ir para os seus hospitais fazer seus exames. A mobilização é nacional e reúne todas as centrais sindicais. Somente em Curitiba e região metropolitana, hoje pela manhã, mais de 30 mil trabalhadores participaram dos protestos. Entre as principais reivindicações estão a redução da jornada de trabalho das atuais 44 horas semanais para 40 horas e a não aprovação de um projeto de lei que pretende ampliar a possibilidade das empresas terceirizarem o quadro de funcionários. O que é a terceirização? Ela precariza o trabalho, o salário,
a jornada, porque nós temos muitas empresas nossas que têm redução de jornada de trabalho, que é uma grande bandeira nossa também. Aí esse trabalhador terceirizado, ele não pega um abono, muitas vezes ele não tem o mesmo reajuste que o trabalhador direto da empresa tem, não tem uma participação de lucro e resultado, não tem um plano de saúde, não tem um vale-mercado e, de repente, ele faz o mesmo trabalho que o companheiro do lado está fazendo. Vai almoçar junto, tem a mesma jornada, o mesmo horário de trabalho e não tem os mesmos benefícios. As centrais sindicais também querem o fim do fator previdenciário e a criação de um sistema permanente de reajuste do salário mínimo regional. Os trabalhadores das fábricas próximas ao bloqueio também pedem que seja construída uma passarela no local. Tanto as empresas que estão do lado direito quanto do lado esquerdo atravessam de um lado para o outro, correndo risco de vida, correndo risco de morte nas duas pistas, né? Então, uma das reivindicações principais é fazer essa passarela aqui, né, nesse local aqui. Daqui a pouco, reforma política e eleitoral entra na pauta do movimento contra a corrupção no Brasil. Apesar de falar sobre obras de infraestrutura para Curitiba, a Prefeitura tem enfrentado a falta de recursos. Exatamente por isto, o prefeito Gustavo Fruit, do PDT, esteve em Brasília para tentar conquistar recursos para projetos já existentes. O encontro foi com a presidente Dilma Rousseff, do PT. A Prefeitura apresentou ao governo federal 12 projetos de mobilidade urbana. Eles totalizam 5 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos. São obras que pretendem ampliar a capacidade do transporte público e redistribuir o trânsito de veículos em vias alternativas. Apresentamos projetos de 140 milhões de reais para aumentar a capacidade de transporte em pelo menos 1/3 do eixo norte-sul, leste-oeste do nosso BRT. Projetos para concluir a linha Verde Norte, são as etapas mais caras, mas que permitem a integração metropolitana em um corredor de 22 quilômetros. Um projeto novo, referente a 2 anéis dentro de Curitiba, no total de 90 quilômetros, e projetos relativos à melhora de mobilidade no transporte público na capital, como, por exemplo, novos terminais e a utilização da linha férrea. Quase todos os itens da lista de prioridades da Prefeitura já possuem projetos de execução detalhados. Em muitos deles, as obras podem ser concluídas em um curto período de tempo, de 2 a 3 anos. Somente a construção da linha do metrô deve beneficiar 600 mil passageiros. O modal vai interligar a cidade industrial ao bairro Santa Cândida, numa extensão de 22 quilômetros. As obras devem custar cerca de 4 bilhões de reais. A Prefeitura aguarda agora a liberação dos recursos para esse e para os outros projetos. No caso do metrô, se houver a proposta de manifestação de interesse e o recurso, é possível iniciar no primeiro semestre do ano que vem. Em outros 3 projetos, se o governo sinalizar a liberação do recurso, é possível iniciar este ano. E em outros 4 projetos, se houver a sinalização, considerando os prazos, nós temos condições também de colocar em operação o ano que vem. Bem, agora é esperar para ver. Quem sabe tenhamos recursos liberados em breve para obras importantes como a do metrô, por exemplo. Mesmo sem plebiscito, a reforma política deverá sair do papel. Ao menos esta é a pressão das ruas e também do movimento contra a corrupção eleitoral encabeçado pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. De acordo com a presidente da Comissão de Responsabilidade Social e Política da OAB Paraná, Zuleika Giotto, a intenção é traçar regras para uma eleição limpa. Essa proposta de lei, ela tem 3 reformas substanciais no sistema eleitoral. A primeira delas é que prevê o financiamento público exclusivo para campanhas, prevê a votação para as eleições do Legislativo em 2 turnos, sendo que no primeiro turno o eleitor votaria no partido e no segundo turno num candidato de uma lista apresentada pelo partido. E prevê também a propaganda na internet liberada já, independente do prazo normal das campanhas políticas, a propaganda pré-campanha na internet seria liberada. A OAB está com um objetivo muito claro e muito definido, que
nós precisamos de uma reforma política, é o momento da reforma política, só que nós temos que fazer a melhor reforma política possível. Então não é hora de vaidades, não é hora de ninguém tentar se sobressair, é uma hora de debatermos todas as propostas. E nós pretendemos debater todas as propostas que forem apresentadas. Então acho que é hora da responsabilidade geral, é responsabilidade da sociedade em participar, em ficar acompanhando, é a hora de responsabilidade legislativa e é hora de um pouco de eficiência também nos nossos governantes, porque um dos debates que veio das ruas é a ineficiência na administração desse país. O tempo fica nublado nas regiões leste, central e oeste do Paraná. Chove no norte e no noroeste, mas as temperaturas não caem. Em Curitiba, o tempo fica nublado, com máxima de 19 graus. Em Paranaguá e em Cascavel, máxima de 22 graus. Em Maringá, chove com 26 graus. E está chegando ao fim o Week News de hoje. Domingo que vem tem mais. A gente te espera às 2 da tarde. Uma boa semana para você e até lá. Boa tarde.